Mais delicada do que nunca a situação na política do Flamengo. Como eu venho já alertando, não é de hoje, o presidente Eduardo Bandeira de Mello vive um processo de isolamento, né? Já há muito tempo, alguns dos seus pares vão abandonando o barco. Se alguns vice-presidentes ainda não deixaram as suas pastas, por outro lado, já articulam aproximação com antigos rivais políticos, que também são antigos aliados na política do clube, pensando nas eleições do final do ano. O fato é que aqueles que se convencionou chamar nas últimas eleições de verdes e azuis se aproximam. Azuis, então, situação no ano de 2015. Verdes, a ex-situação que virou oposição na chapa formada em 2015 também. Eleição, no final agora de 2018, depois de mais 3 anos de mandato de Eduardo Bandeira de Mello, seu segundo período à frente do Flamengo. Contas equacionadas, receitas muito maiores e contratações de jogadores sem resultados compatíveis em campo. A eliminação para o Botafogo, que vive um momento absolutamente inverso, né, com poucos recursos, com um time modesto e lutando com muita dificuldade, sendo que o Botafogo jogou no domingo, o Flamengo descansou quase uma semana, o Botafogo tomou 8 gols nos 3 jogos anteriores, o Botafogo tinha que vencer, o Flamengo jogava pelo empate e a torcida rubro-negra era ampla, a maioria entre os mais de 31 mil torcedores do Maracanã. Obviamente, tudo isso compôs um cenário de, não de favoritismo, mas de quase obrigação de vitória por parte da equipe rubro-negra, o que não aconteceu, gerando as reações do vice-presidente de futebol, Eduardo Lomba, né, que terá uma reunião ainda nessa quinta-feira com o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Lomba, tudo indica, deverá deixar o cargo caso o presidente não permita que ele faça mudanças mais profundas dentro do departamento de futebol. É claro que essas mudanças vão gerar discussão, vão gerar polêmica, muitos jogadores que eventualmente a torcida não quer mais podem sair, podem ficar, jogadores caros que não dão retorno, tem muita coisa em jogo, inclusive a situação do técnico Paulo César Carpegiani, que foi contratado para ser coordenador, assumiu numa situação até certo ponto emergencial com a saída voluntária do Reinaldo Rueda. E na própria coletiva, Carpegiani disse, né, no começo de 2018, que era um interino, né, que ele estava ali para ocupar o espaço por um período, ou seja, houve tempo bastante para se pensar num segundo nome, num plano B, ou num plano A, digamos assim, na eventualidade de as coisas não caminharem bem como não caminha. Né? O time do Flamengo vem jogando muito mal, o time muito desorganizado, fez contra o Botafogo uma de suas piores partidas, em contrapartida o Botafogo se organizou muito melhor se nós compararmos com as aparições recentes do time nas derrotas para Vasco e Fluminense, até na própria vitória sobre a equipe vascaína, que colocou o Botafogo na final da Taça Rio. Situação delicada, Bandeira isolado, dirigentes preparando a saída, podendo deixar os seus cargos, vice-presidentes do clube. Ou seja, o problema do Flamengo vai muito além do campo de jogo. É uma questão também política de um clube em ebulição, comandado com extrema incompetência no seu departamento de futebol. Um clube onde vários setores funcionam muito bem e por isso a receita aumentou e por isso os jogadores mais caros puderam ser contratados. Mas a gestão do futebol ela é comprovadamente um grande fracasso, um fiasco, um elenco de alma perdedora, com DNA ligado à derrota, que convive harmoniosamente com o fracasso. Não se surpreenda se essa sina, se essa caminhada em direção ao abismo continuar em 2018. A única maneira de mudarem isso é com o Flamengo radicalizando nas mudanças dentro do seu departamento de futebol. Ora bolas, não me venham com aquela conversa de se resolve isso, aquilo, a 4 paredes, com planejamento. O Flamengo tentou fazer isso tudo, planejamento, mas não conseguiu. Porque além de planejamento, além de todas essas teorias que estão em moda, estão em voga, é preciso comprometimento e cobrança no ambiente profissional, gente, em qualquer área. Cobrança real. E quando o profissional é mais bem remunerado, quando o profissional ele tem uma qualificação, um currículo de maior peso, evidentemente ele vai ser mais cobrado ainda, porque ele pode e tem que apresentar mais. Não dá para comparar o que você cobra de um estagiário em relação ao que você cobra do CEO de uma empresa. Aliás, até CEO o Flamengo tem. E até o CEO nada entende de futebol. Saudações!